Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo sobre a teoria atômica, certo? Então, nós já estamos desde a Grécia Antiga, vindo pela Idade Moderna, né? Estudamos Dalton, estudamos Thomson, Goldstein, Chadwick, Rutherford, estudamos Bohr. Mas, assim, na teoria de Bohr, nós vimos que os elétrons eles giram em órbitas circulares, onde possui uma quantidade bem definida de energia, e que cada elétron ele só pode ocupar determinadas órbitas. Enquanto um elétron está numa mesma camada, ele não ganha e nem perde energia. E o mais importante da teoria de Bohr, o postulado dele, é que quando o elétron absorve energia, ele salta para uma camada mais externa. Quando ele retorna, ele libera essa energia na forma de fótons, na forma de luz, certo? Então, é o seguinte, ainda existiram falhas na questão da aplicação do postulado de Bohr. Afinal, ele só se aplicava com perfeição aos átomos que apresentavam apenas um elétron em sua estrutura. E aí foi necessário uma outra compreensão, né, que vai ser segundo a mecânica ondulatória, né? Então nós vamos estudar hoje o modelo atual, o modelo que vai ter a contribuição de alguns cientistas, certo? Baseado também na física quântica. Estão preparados? Pessoal, em 1924, um físico chamado de Broglie, né, ele italiano, ele através de cálculos matemáticos, ele conseguiu descobrir que o elétron ele apresentava um duplo caráter. Ele tinha propriedade de onda e propriedade de matéria. Ele era onda e era partícula. Então, através de seus estudos, ele conseguiu trazer essa compreensão que mais tarde foi comprovada experimentalmente, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena animação falando a respeito do duplo caráter do elétron, para a gente poder entender melhor esse assunto que é um pouco complexo, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria.
mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Então, vocês viram aí, né, de uma maneira bem didática, o Dr. Quântico, ele apresentando aí o que é que significa esse caráter onda-partícula proposto por de Broglie e que mais adiante foi comprovado aí pelos cientistas Davidson e Germer, né? Então, isso que foi mostrado aí para vocês agora. Certo? Então, essa imagem, ela representa o modelo atômico do de Broglie, porque os livros, até hoje eu não vi nos livros, né? Então, muita atenção aí para esse formato aqui. Ele representa a movimentação do elétron com um comportamento de onda também. Certo? Aí uma imagem, né, de uma luz fotografada como onda e partícula ao mesmo tempo. Então, bem interessante já o ponto que a nossa tecnologia já alcançou. Vamos para o segundo cientista que contribuiu para o modelo atual, certo? Que se chama Heisenberg, né? O Werner Heisenberg, alemão, que em 1927 ele afirma que era impossível determinar em um mesmo instante a posição e a velocidade de um elétron. Então, através de cálculos matemáticos também, ele viu que a posição e a velocidade do elétron, elas tinham uma dependência, né? Então, se a gente determinasse um com precisão, o outro não era possível. Se a gente determinasse o outro, esse não seria possível. Então, é outro assunto também que tem um grau assim de complexidade, né, para a gente poder entender. E eu gosto muito de pegar esses assuntos e trazer ele de uma forma mais animada, para a gente poder examinar melhor, entender melhor do que se trata, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui agora um vídeo sobre duas coisas, né? Nós vamos falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, como também o gato de Schrödinger. Vamos lá.
Mas o que é o princípio da incerteza? O termo é utilizado para designar o estado de um elétron. O nome é adequado, uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927 e transformou-se num enunciado da mecânica quântica. A mecânica quântica surgiu da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica, por volta de 1900, já que as teorias existentes tornavam-se um tanto quanto ultrapassadas. A nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático, e declarava que a matéria possuía propriedades associadas com ondas. A razão dessa incerteza não é um problema do aparato utilizado e das grandezas físicas, mas sim a própria natureza da matéria e da luz. Para que possamos medir a posição de um elétron, por exemplo, precisamos vê-lo, e para isso temos que iluminá-lo, princípio básico da óptica geométrica. Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz utilizada. Neste caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas de fótons, que têm energia proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron, precisamos incidir sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda do fóton. No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão. Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópio não seria capaz de alterar a sua posição. O gato de Schrödinger é um experimento mental que só precisa ser imaginado para chegar a conclusões. Inventado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. O objetivo era testar o princípio da incerteza, teoria sobre física quântica criada por Werner Heisenberg. Segundo o alemão, partículas subatômicas como elétrons estão em vários locais e girando em várias velocidades simultâneas ao mesmo tempo, até que um observador tenta medir onde e como elas estão, e assim as força a tomar uma única posição ou velocidade. Ou seja, a observação é capaz de definir a realidade em vez do contrário. Um gato é colocado em uma caixa selada onde um único átomo radioativo é ligado a um aparato medidor, que por sua vez está conectado a um martelo. O martelo paira sobre um frasco de veneno. Se o medidor detectar que o átomo radioativo decaiu, ou seja, perdeu um elétron, o martelinho quebra o frasco, o veneno vaza e o gato morre. A probabilidade desse átomo perder ou não um elétron é incalculável. Pior, segundo o princípio da incerteza, a posição desse elétron é múltipla. Ele está tanto perto do núcleo atômico, o átomo decaiu, quanto longe, o átomo não decaiu. Ao mesmo tempo, sua posição definitiva só é determinada se alguém passa a observá-lo. Como a vida ou a morte do gato está diretamente ligado à posição do elétron, e este está em mais de um lugar ao mesmo tempo, o gato também está em um estado múltiplo, tanto vivo quanto morto. O gato não tem capacidade de observar o átomo, e como a caixa está selada, ninguém pode ver nada ali dentro. Se um observador abre a caixa e olha para dentro, ele imediatamente determina por observação em que posição o elétron está, o que também define a vida ou a morte do gato. O paradoxo está na estranha situação do gato. Afirmar que a observação é que determina a vida ou morte do bichano, em vez de apenas registrar o estado dele, soa absurdo. Mas não é.
é uma teoria hoje amplamente aceita, o princípio da incerteza. Albert Einstein, em sua época, não se dava muito bem com as teorias da mecânica quântica. Ele sabia que a mesma existia, tinha suas leis e propriedades independentes da mecânica clássica, mas dizia que faltava algo para completá-la. Para Einstein, dizer que a Lua estava lá quando estava olhando para ela, mas se quando parasse de olhá-la, ela não estaria mais lá, isso soava muito estranho. Essa teoria fala da interação entre partículas, mais precisamente entre fóton e elétron. Segundo a física clássica, essa interação não afetaria corpos macrocosmo, correto? Mas não foi bem isso que demonstrou a experiência. Pois se a vida do gato dependeria da interação entre essas duas partículas, provou-se o contrário. O gato, como sabemos, é um organismo complexo e macro. Portanto, se ele é atingido por essa experiência, então a probabilidade da teoria da incerteza se aplicar ao mundo macro é bem grande também. Um forte abraço a todos. Pois é, pessoal. Então, em Niels Bohr, se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu nada. Realmente são coisas que a gente vai aos poucos, né, percebendo. Então a gente pode resumir a aula de hoje nos dois princípios, né, até agora. Princípio da dualidade de de Broglie, que o elétron possui um duplo caráter, onda-partícula. Segundo, princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível determinar em um mesmo instante a posição e a velocidade de um elétron. E Schrödinger, né, ele também vai trazer, através de equações matemáticas, alguns formatos de orbitais, né, que é a noção do orbital atômico. Então, o que seria um orbital proposto por ele, né? Seria a região dentro do átomo onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar um elétron, certo? Na química, nós vamos estar representando um orbital, que é essa região, né, onde existe a maior probabilidade de encontrar um elétron, através de uma caixinha. Então, quando vocês virem assim, esse quadradinho assim, aqui é um orbital, certo? E aí, outros cientistas também contribuíram aí para esse processo. Como, por exemplo, nós temos o princípio da exclusão de Pauli, né, que diz que em cada orbital só suporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. O que é isso? Aqui é a representação de um elétron. Então, cada orbital só suporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. O spin é o sentido de rotação que se encontra o elétron. Então, eles precisam estar um girando para um sentido e o outro para outro sentido para se anular, certo? Então, pessoal, nós temos aí um resumo aí, né, do modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e a representação do modelo atual, tá certo? Após esse modelo, né, hoje em dia ainda se buscam compreender, ainda os cientistas continuam buscando compreender sobre a natureza da matéria. Em 2012, né, nós tivemos um grande experimento no grande colisor de hadrons, né, o LHC, que fica parte na França, parte na Suíça. Então, foi o experimento mais caro da humanidade, onde eles aceleravam partículas de prótons com a velocidade próxima da luz e faziam se chocar, certo? Umas com as outras, tentando reproduzir as condições do início do universo, né? As condições do Big Bang. E isso tudo em busca de uma partícula, né, chamada de bóson de Higgs. 2012, no CERN, essa partícula bóson de Higgs é que explicaria a origem das massas de outras partículas. É como se fosse a menor partícula existente até o momento, né? Então, o modelo padrão, hoje em dia nós temos diversas outras partículas que compõem e se aglomeram para formar as partículas que nós já conhecemos e estudamos aí nessas 3 aulas, né? Então, a matéria é formada, além de prótons, elétrons e nêutrons, de quarks, nós temos também leptons, nós temos bósons, certo? Nós temos
outras partículas, que isso é um assunto que vai ser estudado em um outro momento, em um outro nível, né? Não aqui no nível de ensino médio. Ok? Então, pessoal, a gente se encontra até a próxima, tá bom? Valeu!